Minha irmã disse que eu nunca seria como ela e todos riram enquanto eu tentava me defender. Naquele dia, nunca vou esquecer, minha irmã me empurrou contra a parede diante de toda a família reunida na sala. Eu tentei me defender, mas antes que pudesse abrir a boca, ela gritou com uma crueldade ensaiada: "Você nunca vai ser como eu." E o som da risada dos outros ecoou como uma sentença. Cada gargalhada parecia um estalo em meu peito, como se eu fosse o palhaço de uma peça maldita. O rosto dela brilhava de satisfação, enquanto o meu ardia de vergonha. Senti o calor da humilhação subir pela garganta, um nó que não consegui engolir. Quando minha mãe tentou intervir já era tarde, o veneno tinha sido lançado, e todos acreditaram que eu era apenas a sombra fracassada da filha perfeita. Eu me recordo de como, anos antes, ela era apenas minha irmã mais velha que me segurava pela mão quando atravessávamos a rua. Havia ternura, havia cumplicidade, e eu acreditava que aquele amor era verdadeiro. Mas aos poucos, vieram as comparações, notas mais altas, elogios direcionados a ela, a beleza que todos exaltavam. Pequenos gestos começaram a me corroer, uma careta escondida quando eu falava, uma piada venenosa em público, uma crítica sussurrada que ninguém mais ouvia. Eu havia receber abraços e presentes, enquanto para mim sobrava apenas a indiferença. Era como se a mesma família tivesse dois pesos e duas medidas, um pedestal para ela e um poço para mim. Com o passar do tempo, o riso se transformou em arma. No início eram comentários maldosos, depois começaram os empurrões, os objetos escondidos, as acusações falsas. Ela mentia com naturalidade e sempre parecia convincente. Eu era o culpado por coisas que nunca fiz, e minha palavra valia menos que o silêncio dela. A escalada foi tão gradual que ninguém percebia o perigo, apenas eu, sufocado em silêncio. O ponto sem volta veio em uma noite chuvosa. Estávamos sozinhos em casa, discutindo por algo banal, quando ela me empurrou escada abaixo. Lembro-me do som seco da minha cabeça batendo no degrau, do gosto metálico do sangue na boca e da visão turva que quase me apagou. Se não fosse pelo vizinho que ouviu a queda e correu para ajudar, talvez eu não estivesse aqui para contar. Ela, no entanto, desceu correndo com lágrimas falsas, gritando que tinha sido acidente. Mas a máscara caiu quando o vizinho relatou o que ouviu antes, sua voz gritando que me faria calar de uma vez por todas. Veio a polícia, depois o tribunal. As manchetes do bairro carregavam nosso sobrenome como se fosse uma vergonha coletiva. Alguns diziam que era exagero, outros cochichavam sobre a menina perfeita que finalmente mostrará o verdadeiro rosto. Meus pais, confusos, choravam entre a lealdade e a decepção. No fim, ela foi condenada a alguns anos, mas a prisão não foi apenas de ferro, foi social. Amigos desapareceram, convites cessaram, e nosso lar se tornou alvo de olhares de reprovação. Quando a tempestade passou, ficou um silêncio estranho. Eu deveria me sentir aliviado, mas só havia um vazio. Caminhar pelos cômodos parecia atravessar um cemitério de memórias, onde cada rastro dela ainda estava impregnado, roupas no armário, fotos em álbuns que ninguém ousava abrir. Era como se a casa respirasse sua ausência. Foi então que os segredos começaram a surgir. Descobri cartas antigas escondidas no fundo do guarda-roupa dos meus pais, onde vizinhos já haviam relatado pequenos incidentes estranhos desde a infância dela. Animais mortos no quintal, brinquedos quebrados com crueldade. Sempre se abafou tudo, sempre se fingiu que não havia nada. O mal, percebi, já estava ali muito antes da primeira humilhação pública. Da prisão, começaram a chegar cartas. Ela escrevia com um tom manso, quase doce, pedindo desculpas, lembrando-se de quando eu era pequeno e dizia que queria ser como ela. No início, ignorei, mas era impossível não ler. Suas palavras eram um convite envenenado, misto de arrependimento e manipulação. Depois vieram as indiretas pelas redes sociais, postagens que só eu entenderia. Era como se ela nunca tivesse realmente me deixado em paz. Mas um dia, algo diferente aconteceu. A mãe de um detento relatou que minha irmã havia protegido sua filha de uma agressão dentro da prisão. Não houve vantagem, não houve manipulação, apenas um gesto real. Pela primeira vez, ela parecia ter feito algo que não fosse para ferir. Esse relato mexeu comigo, abriu uma brecha na fortaleza de ódio que eu havia construído. Com o tempo, a pena foi diminuída. Quando voltou não era mais a mesma. Havia marcas, havia peso em seus olhos, e embora ninguém a recebesse com braços abertos, a família teve de se reorganizar. Impusemos limites, nada de confiança cega, nada de esquecer o passado. Mas aos poucos, uma nova dinâmica surgiu. Conversas controladas, jantares silenciosos, uma convivência estranha, mas possível. Na noite em que minha irmã voltou definitivamente para casa, o ar estava tão denso que parecia impossível respirar. Eu estava sentado na mesa da cozinha quando ouvi a porta se abrir e aquele som familiar dos passos dela ecoou no corredor. Por um instante, foi como se o tempo tivesse parado. A imagem dela surgindo diante de mim, com roupa simples, olhar cansado e um leve sorriso que parecia mais ensaiado do que sincero.
trouxe à tona todas as lembranças, boas e ruins. Eu queria odiá-la, queria expulsá-la dali, mas o sangue que nos unia e as cartas que havia lido me mantiveram imóvel. O silêncio durou longos minutos. Minha mãe foi a primeira a quebrar a barreira, abraçando-a com lágrimas contidas. Meu pai permaneceu distante, como se tivesse medo de que o simples toque pudesse abrir feridas antigas. E eu, apenas fiquei observando, tentando decifrar se aquele ser humano diante de mim ainda era o mesmo monstro que um dia tentou me destruir. Nos primeiros dias, ela se manteve discreta, quase invisível. Não fazia comentários ácidos, não ria de mim, não tentava provocar. Parecia uma pessoa diferente, como se a prisão tivesse sugado sua arrogância. Mas em pequenos detalhes, eu percebia sinais de que sua essência ainda estava ali, o olhar que se demorava demais sobre minhas falas, a forma como sua boca se curvava em um meio sorriso quando eu demonstrava insegurança. Era como se ela medisse cada palavra, testando os limites do nosso frágil convívio. Uma tarde, encontrei mais uma carta embaixo da porta do meu quarto. Ela não falava de arrependimento, nem pedia desculpas. Apenas descrevia um sonho que tivera comigo, onde estávamos rindo juntos como quando éramos crianças. Era perturbador, porque trazia à tona lembranças que eu tinha enterrado, momentos de cumplicidade que um dia existiram. Eu deveria ignorar, mas li e reli aquele texto até decorar cada linha, como se quisesse encontrar uma brecha, uma verdade escondida. Aos poucos, as conversas começaram a acontecer. Primeiro superficiais, sobre o clima, a comida, a rotina. Depois, mais profundas, quando ela me contou episódios da prisão, pessoas que conheceu, medos que enfrentou. Houve uma noite em que me confidenciou ter pensado em acabar com a própria vida, e eu percebi uma vulnerabilidade que nunca imaginei existir nela. Foi nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. Não era perdão, mas também não era apenas ódio. Era um campo cinzento, perigoso, onde amor e rancor se misturavam. Mas a calma era traiçoeira. No bairro, os olhares continuavam pesados. Sempre que saíamos juntos, as pessoas cochichavam, algumas até mudavam de calçada. Minha irmã havia se tornado um símbolo de escândalo, e eu, por tabela, era arrastado junto. Cheguei a ouvir vizinhos dizendo que nossa família era amaldiçoada, que nada de bom poderia nascer de um lar marcado por tanto veneno. Isso me corroía porque, de certa forma, era verdade. Havia algo de doente, algo enraizado muito antes de qualquer crime. Numa noite de domingo durante o jantar, minha irmã quebrou o silêncio da mesa com uma frase que ainda ecoa em minha mente: "Eu sei que nunca vou ser como antes, mas também não quero que você passe a vida me odiando." A frase simples cortou fundo. Minha mãe chorou, meu pai desviou o olhar, e eu fiquei sem reação. Eu queria acreditar nela, mas uma parte de mim gritava que aquilo era apenas mais uma manipulação, uma máscara cuidadosamente colocada. Algumas semanas depois, um episódio quase me fez ceder. Estávamos na feira, quando um homem se aproximou e começou a gritar ofensas contra ela, chamando-a de criminosa, de assassina. Antes que eu pudesse reagir, ela baixou a cabeça e suportou tudo em silêncio, sem responder, sem tentar se justificar. Naquele instante, vi uma mulher quebrada, suportando o peso das próprias escolhas sem derramar uma lágrima. Contra minha vontade, senti pena. E ao sentir pena, percebi que parte da minha raiva estava se dissolvendo. Mas a revelação mais perturbadora ainda estava por vir. Um dia, vasculhando caixas antigas no sótão, encontrei um diário que pertencia a ela, escrito quando ainda era adolescente. As páginas revelavam um lado obscuro que ninguém conhecia, confissões de prazer em manipular, descrições frias de como se divertia em me ver humilhado, e até fantasias violentas. Mas, entre aquelas linhas sombrias, havia também passagens de dor, em que ela descrevia sentir-se invisível diante dos nossos pais, acreditando que eu era o preferido, que recebia mais atenção, que a amavam mais. Era uma distorção cruel da realidade, mas explicava parte do monstro que ela se tornou. Confrontei-a naquela mesma noite. Ela não negou. Apenas baixou os olhos e disse: "Eu sempre achei que você tivesse tudo e eu nada. E foi por isso que eu quis te destruir." Foi como receber uma facada no peito. A ideia de que eu, de alguma forma, tinha sido o combustível do ódio dela me paralisou. Não porque fosse verdade, mas porque ela realmente acreditava nisso. Desde então, passamos a viver em um equilíbrio estranho. Ela tentava mostrar pequenos gestos de bondade, ajudava minha mãe nas tarefas, cuidava do jardim, até trouxe flores para o meu quarto em um dia qualquer. Nada disso apagava o passado, mas criava uma sensação inquietante de que talvez, só talvez, ela pudesse estar mudando. Ainda assim, cada gesto bom era acompanhado por uma sombra de desconfiança, como se eu esperasse a próxima facada pelas costas. E agora, enquanto escrevo estas linhas, tenho diante de mim mais uma carta dela. Diferente das outras, essa não fala de lembranças, nem de sonhos, nem de arrependimentos. Ela apenas diz: "Amanhã vou te contar algo que nunca disse a ninguém. Depois disso, você nunca mais vai me olhar da mesma forma." A carta permaneceu sobre minha mesa a noite inteira.
Eu não tive coragem de abri-la até o amanhecer. Quando finalmente quebrei o silêncio do quarto e li aquelas palavras, percebi que não era apenas uma confissão qualquer, era uma ameaça velada. Minha irmã escrevia com a frieza de quem guardou um segredo durante anos, esperando o momento certo para soltar a bomba. Amanhã vou te contar algo que pode destruir não apenas a mim, mas todos nós. Você precisa estar preparado. Não consegui trabalhar, não consegui comer. O relógio parecia zombar de mim, arrastando cada minuto com crueldade. Quando a noite chegou, ela bateu na porta do meu quarto, entrou sem pedir permissão e se sentou na beira da cama como se fosse dona do espaço. Seus olhos estavam diferentes, mais pesados, como se carregassem séculos de dor. Eu menti sobre muitas coisas, começou, com a voz baixa, quase um sussurro. Mas tem algo que nunca disse porque achei que ninguém acreditaria. Meu coração batia tão forte que eu quase não ouvia o que ela dizia. Então, sem rodeios, ela soltou. Não fui eu quem começou. Antes de mim, havia outro. Nosso pai. A palavra explodiu no ar como dinamite. Eu recuei instintivamente, como se precisasse de espaço para respirar. Ela continuou, contando que desde muito jovem havia presenciado comportamentos estranhos dele, acessos de fúria, pequenas crueldades disfarçadas. Ela jurava que fora ensinada de forma indireta a esconder, manipular e se impor pela violência. Eu não nasci assim, disse. Eu aprendi dentro desta casa. Minhas mãos tremiam. A ideia de que meu pai, aquele homem que sempre manteve a postura rígida e calada, pudesse carregar uma escuridão igual ou maior que a dela, parecia impossível. Mas ao mesmo tempo fazia sentido. Recordei-me de momentos em que o vi calar minha mãe com um simples olhar, ou de quando punia pequenos erros meus com uma frieza desproporcional. Eu sempre achei que fosse apenas rigidez paterna, mas e se fosse algo mais profundo, algo herdado por ela? Quando contei para minha mãe o que tinha ouvido, ela chorou como se já soubesse. Não negou, não defendeu. Apenas disse, algumas verdades não deveriam nunca ser ditas em voz alta. Essa resposta, ao invés de acalmar, só me lançou em um turbilhão de dúvidas. Se era verdade, então minha irmã não era apenas a vilã da história, mas também vítima de uma herança maldita. Nos dias seguintes, percebi uma mudança nela. Era como se a confissão tivesse lhe tirado um peso. Passou a cozinhar com minha mãe, a arrumar a casa, até mesmo a rir em pequenos momentos. Eu observava desconfiado, sem saber se aquilo era redenção genuína ou mais uma encenação. Ainda assim, a proximidade forçada me obrigava a conviver com a ideia de que talvez, no fundo, ela quisesse mesmo mudar. Mas a calma não durou. Uma noite, escutei discussões acaloradas entre ela e meu pai. Palavras como hipócrita, monstro e mentiroso voavam pelo corredor. Quando tentei intervir, meu pai me olhou com uma fúria que nunca tinha presenciado antes. Você não entende nada, gritou, antes de sair batendo a porta. Minha irmã ficou ali, ofegante, com os olhos marejados, mas em silêncio. Ela não me contou o que ele dissera, apenas repetiu, a verdade sempre volta. Na semana seguinte, começaram as fofocas no bairro novamente. Alguém espalhou que ela havia reatado contato com pessoas da prisão, que estava envolvida em negócios obscuros. Não havia provas, apenas boatos. Mas o efeito foi devastador. As pessoas pararam de nos cumprimentar, alguns atravessavam a rua quando nos viam. Eu sentia que a sombra dela era maior do que qualquer esforço de redenção. Foi nesse cenário que algo inesperado aconteceu. Um incêndio começou em uma das casas vizinhas durante a madrugada. As chamas se espalhavam rápido, e antes que os bombeiros chegassem, minha irmã foi a primeira a entrar correndo para salvar uma criança que gritava no andar de cima. Eu assisti paralisado, enquanto ela emergia da fumaça carregando o menino nos braços, tossindo e cambaleando. Foi o primeiro gesto indiscutivelmente heróico que vi dela em toda a vida. Naquele dia, parte do bairro aplaudiu, outros continuaram desconfiados, mas eu sabia que algo havia mudado. Pela primeira vez, não parecia uma manipulação. Era real. Eu mesmo a ajudei a limpar as feridas nos braços, e quando ela me olhou, seus olhos estavam diferentes. Cansados sim, mas cheios de algo que nunca havia visto nela antes. Humanidade. Mesmo assim, a desconfiança persistia. Dentro de mim, havia um peso. Se o que ela dizia sobre nosso pai fosse verdade, então ainda havia segredos enterrados, esperando para emergir. E esse medo se confirmou quando encontrei, escondida em uma gaveta antiga, uma série de cartas endereçadas a ele, mas nunca enviadas. Nelas, ela relatava com detalhes as pequenas violências que sofria e observava em casa, implorando por atenção. As cartas nunca foram lidas. Agora convivemos em um equilíbrio quase impossível. Ela tenta se reintegrar, participa de algumas conversas, faz pequenos gestos que demonstram cuidado. Meu pai, cada vez mais distante, evita encontros prolongados. Minha mãe, exausta, parece viver em um campo minado, tentando manter a paz entre dois mundos que nunca se encaixaram. E eu continuo dividido. Não sei se devo acreditar na mudança dela ou me preparar para mais uma queda brutal.
Ontem à noite, enquanto eu fechava a porta do quarto, ela sussurrou: ainda não te contei tudo, o pior ainda está por vir. A noite caiu pesada sobre a casa, trazendo consigo uma tensão que parecia impregnar cada parede. Eu estava sentado na sala, tentando ler algo para distrair a mente, mas não conseguia. As palavras do último sussurro da minha irmã ecoavam: o pior ainda está por vir. Eu sabia que não era apenas uma frase vazia. Ela nunca dizia nada sem motivo. No dia seguinte, durante o café da manhã, tentei falar sobre algo banal, qualquer assunto que quebrasse o silêncio crescente, mas ela me interrompeu com uma frase fria: hoje você vai entender tudo. Meu estômago se contraiu. O olhar dela era intenso, quase penetrante, e por um momento senti que ela conseguia ver cada medo, cada pensamento escondido dentro de mim. Logo depois, ela me chamou para o sótão. Hesitei, lembrando-me das cartas antigas e do diário que revelava sua infância sombria. Mas minha curiosidade superou o medo. Quando subi os degraus rangentes, ela estava parada no centro do cômodo, rodeada por caixas empoeiradas que pareciam ter sido esquecidas por décadas. Pegou uma delas, abriu com cuidado e começou a puxar documentos, fotos e envelopes amarelados pelo tempo. Você sempre quis saber quem realmente éramos, disse ela, enquanto me entregava um envelope selado. As mãos tremiam ligeiramente. Abri o envelope e encontrei uma série de cartas e fotografias antigas que retratavam momentos de nossa família que ninguém jamais mencionara. Havia fotos de meu pai com um olhar estranho, quase cruel, segurando o que parecia ser uma espécie de diário que ele nunca mostrará a ninguém. Nas cartas, havia relatos de incidentes violentos, segredos obscuros que revelavam um padrão de abusos emocionais e manipulação que se estendia por gerações. Ela me observava silenciosa, esperando que eu absorvesse cada detalhe. Cada fotografia, cada linha escrita, fazia minha mente girar. A realidade que eu conhecia, o lar que eu acreditava seguro, desmoronava diante dos meus olhos. A maldade que antes eu atribuía apenas a ela agora tinha raízes mais profundas, enraizadas em nosso próprio sangue. Quando terminei de ler, virei-me para ela, e antes que pudesse perguntar qualquer coisa, ela disse: tudo isso moldou quem eu me tornei. Eu não estava sozinha. Fui treinada para sobreviver, e sobreviver significava aprender a ferir antes de ser ferida. O tom de voz era quase maternal, mas havia um frio cortante por trás das palavras. Eu não sabia se deveria sentir compaixão ou horror. Nas semanas que se seguiram, ela começou a revelar mais detalhes. Cada história que contava sobre nossa infância, cada segredo de nosso pai, cada manipulação que sofrerá, parecia justificar parcialmente as ações horríveis que me perpetrara. Não era desculpa, eu sabia, mas ajudava a compreender o monstro que ela se tornará. Enquanto isso, o bairro ainda olhava torto para nós. Alguns vizinhos continuavam cochichando, outros simplesmente nos ignoravam. Mas houve uma mudança sutil. A coragem de minha irmã em enfrentar a verdade aos poucos começou a quebrar o estigma que a prisão impusera. Ela participava de conversas, ajudava em pequenos eventos da comunidade e, pela primeira vez, parecia querer reparar algo que nunca poderia ser totalmente consertado. Um incidente, no entanto, quase destruiu essa frágil paz. Durante uma ida ao mercado, alguém começou a provocá-la publicamente, lembrando o passado criminal, lançando insultos e ameaças. Eu senti minha raiva subir, meu instinto de proteger aflorou, mas ela me segurou pelo braço. Não responda. Eles não entendem, disse. E assim, silenciosa, ela suportou os ataques, sem revidar, mostrando uma força que antes eu jamais havia reconhecido. Mas o ápice da tensão veio de dentro da própria casa. Durante uma tarde chuvosa, enquanto eu revisava algumas das cartas antigas novamente, ela entrou no meu quarto, com um envelope fechado nas mãos. Seu olhar era grave, pesado. Isso, disse, explica tudo o que está por vir. Tremi ao abrir o envelope e encontrei documentos que detalhavam atividades suspeitas de nosso pai, provas de manipulação, ameaças e controle emocional que ele exercera sobre a família inteira. Havia também relatos de situações em que minha irmã, ainda criança, era vítima direta dessas manipulações. A revelação me chocou profundamente. Tudo que eu acreditava ser maldade isolada dela agora se tornava parte de um ciclo muito maior de abuso e manipulação. Algo que parecia ter passado de geração em geração. A sensação de que sempre estivemos presos em uma teia invisível de segredos e mentiras me deixou sem chão. Nos dias seguintes, nossa rotina mudou. Minha mãe passou a conversar mais com ela, tentando entender o passado sombrio que agora estava completamente exposto. Meu pai, percebendo que seus segredos estavam à mercê da verdade, afastou-se mais ainda, mergulhando em silêncio e ressentimento. Eu me vi dividido entre a empatia por minha irmã e o medo de que a sombra do passado ainda pudesse engolir nossa família inteira. E então, algo inesperado aconteceu. Minha irmã, num gesto totalmente inesperado, começou a organizar uma reunião familiar, trazendo cartas e relatos antigos para discutir e confrontar a verdade de uma vez por todas.
A tensão era palpável, mas havia também uma espécie de esperança tênue. Era como se, ao enfrentar os fantasmas do passado, pudéssemos, talvez, quebrar o ciclo de dor e reconstruir algo que jamais imaginamos ser possível. Naquela noite, antes de dormir, ela deixou outro bilhete em minha mesa. Curto, enigmático, mas carregado de um peso incomensurável. A verdade é maior do que qualquer mentira que contamos. Amanhã você vai ver tudo, e nada mais será como antes. O dia amanheceu cinzento, carregando um peso que parecia pairar sobre cada cômodo da casa. Eu sabia que minha irmã não brincava com palavras, e que a reunião que ela prometera no bilhete seria mais do que apenas uma conversa, seria uma exposição da verdade, da nossa história inteira, sem máscaras, sem omissões. Eu me senti como alguém à beira de um precipício, olhando para o abismo que se abria diante de mim, sem saber se conseguiria resistir à queda. Ela começou a reunir os documentos, fotos, cartas e bilhetes antigos no centro da sala de estar. Minha mãe, tensa e silenciosa, observava cada movimento, enquanto meu pai se mantinha em seu canto, distante e imóvel. Eu me sentei, tentando controlar a respiração, ciente de que cada detalhe que surgisse poderia alterar tudo o que pensávamos conhecer sobre nossa família. O primeiro envelope que ela abriu continha registros de nossa infância, cartas que ela havia escrito e escondido, detalhando não apenas suas frustrações, mas os abusos e manipulações que sofrerá e presenciara. Cada página revelava camadas de dor, ressentimento e confusão. A leitura era angustiante, e minha mãe começou a chorar silenciosamente, segurando minhas mãos em busca de apoio. Meu pai desviava o olhar, incapaz de encarar as evidências que surgiam diante dele. Então vieram as fotografias antigas, algumas amareladas, outras ainda com cores vivas, mostrando situações que pareciam inocentes à primeira vista, mas que escondiam sinais claros de controle e violência emocional. Minha irmã apontava detalhes, gestos, olhares, posições que para nós passavam despercebidos, mas que para ela eram marcas de um comportamento manipulador e cruel. Eu senti uma mistura de choque e compaixão. Finalmente, compreendi que parte do monstro que enfrentamos fora moldada não por escolha, mas por sobrevivência. Mas o ápice da revelação ainda estava por vir. Entre os documentos, minha irmã encontrou uma pasta lacrada que não havia sido aberta por ninguém, contendo cartas, contratos e gravações que detalhavam atividades suspeitas de nosso pai, situações que envolviam manipulação financeira, controle psicológico e até ameaças veladas a familiares próximos. Ela explicou que descobrira isso enquanto buscava respostas sobre sua própria trajetória de dor e ressentimento. Cada arquivo era uma prova de que o ciclo de abuso ia muito além dela, e que nós, de alguma forma, havíamos sido marionetes de uma trama cuidadosamente construída. Quando ouvi aquelas gravações, meu estômago revirou. A voz de meu pai, firme e autoritária, ditava regras e manipulações, planejando atitudes que garantissem que ninguém se rebelasse ou questionasse. Eu sentia uma mistura de raiva e medo, percebendo que as humilhações que minha irmã e eu enfrentamos eram apenas fragmentos de uma história muito maior, muito mais complexa do que eu imaginava. Minha irmã fez uma pausa, respirando fundo antes de continuar. Eu precisei ser cruel para sobreviver, mas nunca quis que você fosse ferido. Tudo o que fiz foi para tentar equilibrar algo que estava quebrado desde antes de eu existir. Aquela frase me atingiu como um soco no peito. Eu não sabia se deveria acreditar ou desconfiar, mas algo nela soava verdadeiro, um pedido de compreensão que não vinha com desculpas, apenas com explicações. Durante a tarde, começamos a confrontar meu pai com os documentos e gravações. A tensão era insuportável. Ele negava, tentava desviar, mas cada prova que aparecia o deixava mais acanhado, mais vulnerável. Pela primeira vez, percebi que aquele homem rígido, que sempre impôs medo e controle, não era invencível. Ele tinha falhas, medos e, acima de tudo, segredos que agora estavam expostos. O processo de revelação nos trouxe uma sensação mista de alívio e desordem. Minha irmã começou a chorar, mas não de tristeza ou frustração. Era uma liberação, uma purga de anos de dor acumulada. Ela pediu desculpas por tudo que fez e, pela primeira vez, não parecia estar encenando. Eu senti que mesmo com todo o passado sombrio, ainda havia espaço para a reconstrução, uma chance de redefinir nossa família, mesmo que de forma imperfeita. Nos dias seguintes, a dinâmica mudou completamente. Minha mãe e minha irmã começaram a planejar juntos, conversando sobre o futuro, tentando criar um ambiente mais saudável. Meu pai, ainda distante, observava sem interagir, talvez absorvendo a gravidade de seus próprios atos e a transformação que ocorria diante de seus olhos. Eu me mantinha atento, vigilante, mas percebi que algo estava mudando. Não era confiança total, mas havia uma base tênue de cooperação e, de certa forma, esperança. No entanto, apesar da aparente calmaria, a tensão nunca desapareceu completamente.
Minha irmã continuava enviando bilhetes enigmáticos, pequenas mensagens que pareciam inofensivas, mas carregavam uma carga de suspense, lembrando-me de que, apesar das revelações e mudanças, nem tudo estava resolvido. Um desses bilhetes dizia apenas: ainda há segredos que você precisa ver antes de acreditar totalmente. Prepare-se. E assim, vivemos um período estranho, cheio de reconstruções e olhares cautelosos. A casa parecia respirar de maneira diferente, mas cada cômodo carregava lembranças que ainda nos assombravam. O equilíbrio era instável, mas existia. Minha irmã tentava mostrar que podia mudar, e eu, embora desconfiado, comecei a aceitar que talvez houvesse uma chance real de redenção. O tempo parecia ter desacelerado dentro de nossa casa. Depois de semanas de revelações, confrontos e reconstruções, finalmente senti que estávamos alcançando algum tipo de equilíbrio, ainda que frágil. Minha irmã continuava a enviar bilhetes e pequenas mensagens enigmáticas, mas agora havia uma diferença: seus gestos pareciam sinceros. Ela ajudava minha mãe nas tarefas, conversava comigo sem sarcasmo, e até meu pai, embora distante, começava a ouvir em silêncio os relatos que ela trazia sobre o passado. Uma manhã, ela me chamou para o sótão novamente. O lugar que antes era um depósito de segredos e dores agora parecia quase um santuário, onde cada documento, cada fotografia, contava nossa história de forma crua, mas necessário. Ela segurava nas mãos um envelope maior que os anteriores, lacrado com cuidado. Seus olhos estavam sérios, mas havia uma leve suavidade que eu nunca tinha visto antes. Isso é tudo que resta para você entender de uma vez por todas, disse ela. Tremi ao receber o envelope. Abri e encontrei uma série de cartas, gravações e fotos que detalhavam segredos familiares que nunca haviam sido revelados a ninguém. Havia documentos do passado de nossos avós, registros de traumas antigos e confissões escondidas, mostrando que o ciclo de dor e manipulação existia há gerações. Mas, entre toda a escuridão, havia também evidências de momentos de bondade, de amor verdadeiro, gestos que tentavam quebrar o padrão e que, até então, haviam sido ignorados ou esquecidos. Ler aquilo foi como caminhar por um labirinto. A cada documento, sentia uma mistura de choque, tristeza e alívio. Eu entendia, finalmente, que minha irmã e nosso pai não eram apenas vilões em uma história linear. Éramos todos vítimas de uma teia complexa de dor e sobrevivência. A compreensão trouxe uma estranha paz, mas também um peso, saber o que acontecerá e o que poderia ter sido diferente nos anos perdidos. Depois desse dia, nossa convivência mudou de forma definitiva. Minha irmã se esforçava para mostrar que podia ser confiável. Ela assumia responsabilidades, participava de decisões familiares e até começou a ajudar vizinhos, demonstrando que a redenção não era apenas para nós, mas também para o mundo fora da casa. Cada gesto dela era acompanhado por uma vigilância minha, claro, mas aos poucos fui permitindo que pequenos momentos de confiança surgissem. Nos finais de semana, começamos a realizar pequenas reuniões familiares, falando abertamente sobre nossas experiências, sobre os erros e as falhas, e sobre os momentos bons que ainda eram possíveis de serem vividos. Meu pai, embora relutante, também participava, e percebi que ele, assim como minha irmã, carregava culpa e medo, mas também o desejo de reconstrução. Minha mãe se tornou o elo entre todos nós, equilibrando frieza e ternura, disciplina e compaixão. Mesmo com toda essa reconstrução, a sombra do passado ainda nos acompanhava. Alguns vizinhos nunca nos perdoaram, e o bairro continuava cheio de olhares desconfiados e cochichos discretos. Mas, dentro de casa, havia uma nova dinâmica. Respeitávamos limites, mas também reconhecíamos esforços sinceros. O silêncio inquietante deu lugar a conversas e risadas cautelosas, e pequenas vitórias surgiam diariamente. Um dia, enquanto organizava os documentos antigos, encontrei uma carta que minha irmã havia escrito para mim, mas nunca entregado. Nela, ela confessava seus medos, sua dor e, pela primeira vez, assumia total responsabilidade por tudo que havia feito. As palavras eram cruas, honestas, e não havia mais manipulação, nem ameaça velada. Eu chorei ao ler cada linha. Pela primeira vez, senti que o ciclo de dor poderia, finalmente, ser quebrado. Com o passar dos meses, nossa vida se estabilizou. Minha irmã se manteve firme em seu propósito de mudança, eu aprendi a confiar com cautela, e mesmo meu pai começou a demonstrar sinais de introspecção e arrependimento. Minha mãe, exausta mas aliviada, encontrava momentos de alegria nas pequenas vitórias do cotidiano. A família, embora marcada, conseguia viver novamente. O último gesto simbólico aconteceu em uma tarde chuvosa. Minha irmã trouxe flores para o jardim, mãos sujas de terra, sorriso tímido nos lábios. Ela disse apenas: "Estamos sobrevivendo, juntos." E talvez, só talvez, seja suficiente. A frase era simples, mas carregava todo o peso de anos de dor, medo e manipulação. Eu percebi que, apesar das cicatrizes, a vida podia continuar, ainda que diferente do que imaginamos. Ainda assim,
havia um sentimento estranho que persistia, a sensação de que mesmo com tudo revelado e com toda a reconstrução, nem todos os segredos haviam sido desvendados. O passado nos moldou, mas também deixou lacunas, espaços de dúvida que talvez nunca pudessem ser completamente preenchidos. E enquanto a chuva caía lá fora, refletindo nas janelas da sala, percebi que a história de nossa família estava longe de terminar. Alguns capítulos foram encerrados, outros apenas começaram a ser compreendidos, e as sombras do que passou continuavam a nos lembrar que a linha entre o bem e o mal, entre confiança e desconfiança, jamais desaparece completamente. Mesmo assim, havia esperança, e pela primeira vez em muito tempo, pude acreditar que a redenção, a reconciliação e o amor, mesmo que imperfeitos, podiam coexistir com o passado sombrio que nos moldou. A história termina aqui, mas as cicatrizes permanecem, lembrando que em cada família, há segredos que só o tempo e a coragem conseguem revelar.